Em 2019, o filme Minha Mãe é uma Peça 3 teve a maior arrecadação de bilheteria no Brasil, um recorde, 140 milhões de reais. Sinal que os brasileiros estão cada vez mais ligados nas produções nacionais. Mas os primeiros filmes no país estavam longe de atrair tanta gente, e de acordo com pesquisadores, quase não se há registros do que era produzido na época. Não restam indícios materiais, assim, né? As próprias imagens não sobreviveram, só se tem notícias delas. O cinema no Brasil começa praticamente assim, contemporaneamente à invenção do cinema no mundo. Logo, ainda no final do século XIX, já são produzidas as primeiras imagens fundadoras, vamos dizer assim, da prática do cinema no Brasil. Nesses primórdios dos anos 20 e 30, esses equipamentos eles são de mais difícil acesso, né? Quer dizer, a atividade cinematográfica é restrita a alguns, né, empreendedores, geralmente técnicos também, e o cinema vai se profissionalizando até a gente ter, nos anos 30, 40, os primeiros estúdios, né, as primeiras produtoras, mas eram equipamentos muito pesados, com grande limitação de gravação de som. E essa tecnologia, né, ela vai se desenvolvendo e a partir dos anos 50, 60, a gente tem uma transformação. Um gênero que se tornou muito popular e muito conhecido no Brasil, que é a chanchada, né, o filme musical, que começou como filme musical carnavalesco, numa associação muito estreita com a rádio, e nos anos 60, aí talvez o período em que, de algum modo, o cinema brasileiro ele busca, de uma maneira mais consciente, se autonomizar com relação a essa produção estrangeira que formou um cinema novo, com a emergência de um cinema jovem, crítico, muito associado ao engajamento político dos diretores, né? Na década de 90 houve uma espécie de renascimento. Um importante acontece aí na primeira metade dos anos 90, que diz respeito às leis de incentivo, né? Apoiando e subsidiando aí o cinema brasileiro. A partir de 2000 começa a ter outros movimentos, né? De 2010 a 2021, essa segunda década, o cinema brasileiro ganha uma força enorme, né? Eu acho que o resultado disso que acontece nessa segunda década, entre 2011 e 2021, diz respeito ao que aconteceu na década anterior, de 2000 a 2010. Um conjunto, talvez o mais expressivo, seja um conjunto de políticas públicas voltadas para a diversidade do cinema brasileiro. No mundo, a gente anda muito bem posicionado porque, efetivamente, nos últimos anos, a gente tem participado quase todos os festivais importantes do mundo. O mercado exibidor interno, que ainda precisa de melhorar muito, né? A gente conseguir exibir os próprios filmes que a gente produz aqui no Brasil, que é uma coisa bem difícil, e esse é um problema histórico da produção cinematográfica brasileira, né? A gente conseguir fazer com que os filmes circulem aqui de forma mais efetiva entre nós.